Bom dia, pessoal. Esse é o quarto webinar promovido pelo PPG em Design da Unicinos. Nós chamamos esses eventos de almoços estratégicos e a nossa ideia é conversar com a comunidade sobre as pesquisas que nós fazemos no PPG em Design. Nós teremos uma série de webinars, então fiquem ligados. O tema de hoje é Design e Empreendedorismo. O próximo, que deve acontecer entre 2 e 3 semanas, será sobre Design da Emoção. Então, fiquem ligados nas nossas redes. Quem são as convidadas de hoje? A Juliana Terra, ela é egressa do Bacharelado em Design da Unicinos e fez mestrado em Design Estratégico com a gente. Hoje, ela faz mestrado em Liderança na Indústria Criativa, na Alemanha. Ela é pós-graduada em Marketing de Moda e em Ciências do Consumo Aplicadas pela SPM. Os interesses de pesquisa da Juliana são inovação social e cultural e empreendedorismo feminino. Ela trabalha hoje na Drums, em Frankfurt, como designer. A Keila Rodrigues é graduada em Administração, Gestão para Inovação e Liderança, também na Unicinos. Fez mestrado em Design, também. Ela é especialista em marketing estratégico e vendas, gestão de pessoas e em docência em ensino técnico. Ela atuou durante 5 anos como professora dos cursos da área de gestão e foi diretora da unidade no Senac por 4 anos. Atualmente, ela trabalha como especialista em responsabilidade social na Fundação Sicredi. E a nossa moderadora é a Karine Freire. Ela é doutora em design, pesquisadora e coordenadora do PPG em Design da Unicinos. Então, os interesses de pesquisa da Karine são design estratégico para inovação social, cultural e sustentabilidade. A Karine atua em todos os níveis possíveis de ensino na Unicinos, não só em ensino, mas também em projetos, a partir da perspectiva do design estratégico. Então, introduzindo a dinâmica um pouco para vocês. Cada uma delas vai falar alguns minutos, inclusive a moderadora, sobre as suas visões sobre o tema design e empreendedorismo. Nós abrimos depois para perguntas. Enquanto elas falam, vocês podem ir mandando as perguntas de vocês pelo chat. A Karine vai organizar elas e depois levar elas para a dinâmica com as convidadas. Todo mundo fica no microfone no mudo, porque estamos gravando o webinar, tá? Então ele fica à disposição depois no YouTube, se vocês quiserem rever ou sugerir que outras pessoas vejam, sigam o nosso canal lá no YouTube, fica tudo disponível, não só esse webinar, mas os 3 anteriores também. Então, Juliana, Keila e Karine, fiquem tranquilas, eu libero o microfone quando for a hora da fala, né? Nós começamos com a Karine e depois ela organiza as perguntas durante a fala das convidadas. Obrigada pela apresentação e moderação, Leandro. Com muita alegria, então, que eu apresento o tema de hoje, que é design e empreendedorismo, trazendo não apenas a minha perspectiva sobre esse tema, mas apresentando um pouco de como o programa de pós-graduação em design aqui da Unicinos vem pesquisando essa temática. De que modo que a cultura de design, mais especificamente esse modo do design estratégico de operar e de racionalizar, as suas processualidades, afeta os processos de empreendedorismo. Então, do mesmo modo que a gente tem processos de inovação dirigida pelo design, a gente pode pensar que tem processos de empreendedorismo que podem ser impulsionados, enfim, ou reconfigurados por essa prática de design. Então, essas pesquisas sobre design e empreendedorismo, elas são bastante recentes, principalmente ou especialmente aqui no Brasil. No nosso programa de pós-graduação, que, enfim, para quem não conhece, a nossa área de concentração é o design estratégico, a gente tem algumas dissertações que são defendidas e que começaram a explorar um perfil do que se chama designer empreendedor. E o modo como esse designer empreendedor empreende, né? Tanto a Thaís Pagnussato, quanto a Keila e quanto a Juliana, que estão aqui hoje, mais especificamente a Keila e a Juliana, elas começam a percorrer essa trajetória, essa trilha e mostrar esse modo pelo qual o design estratégico influencia nos processos
de empreendedorismo ou pode influenciar esses processos de empreendedorismo? Se a gente for pensar, o empreendedorismo ele está ligado à criação, à experimentação, à proposição de novas organizações que sejam capazes de entregar valor para a sociedade, mas ao mesmo tempo que consigam sustentar a vida do dono daquela organização, do proprietário, do inventor. Num primeiro momento, não necessariamente ele se mantém financeiramente pelo retorno dessa atividade empreendedora, mas uma organização empreendedora, ela se considera bem-sucedida na medida em que paga os funcionários, paga o proprietário e ele consegue manter a sua vida com essa atividade empreendedora. E essa atitude empreendedora envolve principalmente assumir riscos, lidar com incerteza, ter coragem, criatividade e imaginação para propor alternativas para o sistema vigente. E essas características de proposição de alternativas, de criação, de imaginação, de lidar com a incerteza são características muito próximas desse design estratégico. E diante do panorama socioeconômico complexo, os designers eles buscam espaços alternativos de atuação profissional. E eles passam então a ser designers e empreendedores. O estudo da Thaís mostrou um pouco isso. O designer empreendedor é aquele que não apenas tem uma habilidade de projeto e todas as competências técnicas ligadas com essa cultura de projeto, mas também ele começa a desenvolver atividades ligadas à produção e à distribuição desses seus projetos ou desses sistemas produtos que se desenvolve, né, a partir do seu fazer projetual. E por meio dessa atividade empreendedora, ele se torna um promotor da inovação. Os designers empreendedores, eles subvertem, então, muitas vezes o monopólio das grandes empresas, eles criam uma cultura mais inventiva, mais espontânea. E muitas vezes, pelos estudos que a gente desenvolveu aqui, desde o da Thaís, passando pela Keila e da Juliana, pelo menos, né, no escopo da nossa pesquisa, na cidade de Porto Alegre, embora a Juliana e a Thaís a Thaís e a Keila tenham ampliado um pouco o escopo, mas a Keila também ficou aqui em Porto Alegre, o caminho encontrado por esses empreendedores está muito ligado a valores sustentáveis e a necessidade de transformação de realidades sociais existentes. Um outro ponto que caracteriza esse empreendedorismo é a atuação em processos mais colaborativos. Esses designers e empreendedores passam a atuar junto a coletivos criativos, empresas ou outros tipos de organização para que eles consigam propor outros tipos de processos, propor alternativas ao sistema vigente, né? A Thaís, por exemplo, identificou que uma das características do designer empreendedor é a sua atuação mutante, definida por uma pluralidade de finalidades de projetos que ele acaba desenvolvendo, e pela sobreposição de papéis e pelas relações horizontais que ele desenvolve com outros atores de um sistema criativo. Então, esse designer empreendedor atuando dentro desses ecossistemas criativos, ele se envolve em múltiplos projetos, alguns mais autorais, alguns mais comerciais, alguns mais sociais, e todos esses projetos se retroalimentam e, enfim, suportam a ação desse designer empreendedor. A Keila apresenta, então, um conceito de empreendedorismo por engajamento, que ela vai provavelmente falar um pouco mais a respeito disso, que é uma dessas características do designer empreendedor e que empreende em projetos ligados à sustentabilidade. A Juliana, ela apresenta na sua pesquisa as nuances de um empreendedorismo específico, que é o empreendedorismo feminino, e ela mapeia processos de empreendedoras no âmbito da moda sustentável, propondo, por meio dos processos de design estratégico, outros processos para favorecer o empreendedorismo a partir dessa cultura de design. E do âmbito, então, que eu pesquiso ou que eu estudo, a gente olha
para que tipo de organização a gente pode propor para descontinuar esse sistema insustentável? Que outros formatos de organização são possíveis para que a gente tenha uma sociedade mais sustentável, né? E como a gente pode sustentar novos empreendedores que vão contra esse modelo vigente, dominante, de um empreendedorismo muitas vezes pautado por uma perspectiva dominante, né, dentro desse sistema capitalista financeiro vigente, assim, é um modo de empreender, é um modo de fazer startups, é um modo de acelerar esses negócios. E o que está por detrás disso é um determinado tipo de cultura. Então a gente começa a pesquisar e a pensar quais são os caminhos que levam o design a pensar em outras bases para desenvolver e iniciar esses novos negócios, esses novos empreendimentos, e para que esses negócios e empreendimentos consigam se sustentar no longo prazo, prosperar no longo prazo. Porque apenas por meio dessa sustentação e dessa vida longa desses novos empreendedores é que realmente a gente vai conseguir transformar esse sistema e gerar, enfim, conseguir gerar uma sociedade cada vez mais sustentável. Então, eu acho que essa é a primeira abertura, né, que eu faço para a gente começar a dialogar sobre a relação entre design e empreendedorismo, e principalmente o empreendedorismo como um modo da gente promover uma inovação cultural e social, outros tipos de empreendedorismos possíveis. E aí, então, eu gostaria de passar a palavra para a Keila, para que ela apresentasse inicialmente o seu estudo, o seu modo de enxergar essa relação com o empreendedorismo. E, na sequência, a Juliana vai apresentar o dela. Então, bom dia, boa tarde, né? Porque a gente tá bem na divisão aí. Também bom almoço para quem tá almoçando junto aqui. Primeiro, obrigada pelo convite, né, Karine? Acho que eu preciso agradecer, sim, porque foi um convite para estar aqui. É muito legal, depois de ter terminado o mestrado, não ter seguido nessa vida acadêmica, assim, convidar para resgatar um pouquinho daquilo que eu estudei, assim, que foi muito legal o tema que a gente pesquisou junto, né? E aí já aproveitar também e agradecer o Carlos, né? Que foi meu orientador nessa caminhada. Então o trabalho é nosso, né? É meu e dele, porque ele contribuiu muito. Então, assim, qual foi o objetivo da pesquisa, né? Eu trabalhava no Senac e eu via muitos empreendedores com um perfil muito diferente até do empreendedor que eu acabei indo pesquisar, né? Porque a gente tem a teoria na administração falava muito. E aí a minha caminhada de administração também acaba influenciando para essa linha, que a gente tinha dois tipos de empreendedores, né? Que um é o empreendedor por necessidade e o outro é o empreendedor por oportunidade. Então, necessidade é aquele que perdeu o emprego, não tem condições de se manter e precisa financeiramente sustentar. Então, ele empreende para ter esse olhar. E aí a gente tem um empreendedor por oportunidade, porque ele viu uma oportunidade de negócio dentro do mercado e ele resolveu empreender baseado nessa oportunidade. Mas tem um outro tipo de empreendedor, que foi o que a gente tentou trazer dentro da dissertação, que é aquele empreendedor que não empreendeu nem por oportunidade e nem por necessidade. E aí, e até em 2019, um dos relatórios que eu me baseei, mas aí com isso de 2015, 2017, ele traz um pouco disso, que é o empreendedor, e aí no relatório ele usa como expressão para fazer a diferença no mundo, que é um pouquinho disso que eu quis trazer dentro da dissertação, que é essa questão do fazer contribuir para um mundo melhor. Então, o que é o empreendedorismo por engajamento? É aquele empreendedor que, de alguma maneira, ele quer contribuir para desenvolver uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. E aí, acho que entra muito com o que a Karine falou, que está vinculada à questão de sustentabilidade, né? Por quê? Dentro da sustentabilidade que a gente foi pesquisando, né, um dos principais pontos desse empreendedor é o empreendedor que ele busca contribuir para um mundo melhor, baseado nos princípios da sustentabilidade. Só que a sustentabilidade a gente fala da questão social, ambiental, econômica, tem cultural, política, mas pegando os três pilares, assim. Dentro da pesquisa, a gente identificou muito o foco desses empreendedores mais no pilar ecológico, né, e social, não tanto no econômico. E isso
fomentava ainda mais esse princípio que eles têm de um desenvolvimento de uma sociedade, de contribuir para um mundo melhor, mas eles não estavam tão focados na questão econômica. E dos 5 casos pesquisados, que foram os 5 casos que a gente estudou, a maioria deles tinha outra fonte de renda para conseguir sustentar o projeto. Que aí volta a fala da Karine lá no início, né? Muitas vezes o que é o empreender? É conseguir ter essa sustentabilidade econômica principalmente, né? Como empresa, eu preciso ser sustentável. Então, mas aí a gente tem aqueles 2 contrapontos, né? Eu tenho o olhar da gestão, que o foco às vezes está muito no econômico, e eu não dou atenção para o social e para o ambiental. E às vezes eu tenho um pilar de empreendedores que estão empreendendo e que estão muito com um olhar mais para o econômico e para o social, e economicamente ainda não conseguiram ter aquela sustentabilidade. Então, claro, os maioria dos negócios que eu pesquisei, eles estavam numa caminhada, eles estavam no início, né? Então, ali tinha 3, 4 anos foi o que tinha um período maior, assim. Então, ainda tem uma caminhada para esse olhar. Mas nenhum deles empreendeu com foco exclusivamente em ter uma fonte de renda, né? Então, essa primeira relação que eu acho que é bem importante, assim, e quando eu olhei o estudo do GEM de novo, né, que foi o estudo de 2019, que ele usa os dados, então, em vez de a gente ter 2 pontos, né, que era sou empreendedor por oportunidade ou sou empreendedor por necessidade, eu trago 4 pontos. E um desses outros 4 pontos é fazer a diferença no mundo. Então, esse tipo de empreendedor está surgindo cada vez mais, né? Dentro da pesquisa toda, 1,6% dos entrevistados, eles empreendem para fazer transformação no mundo, né? Exclusivamente para isso. Né? Quando a gente for olhar, eu quero ter retorno financeiro, mas eu também quero fazer diferença no mundo, por exemplo, fica em 50% dos entrevistados. Então, esse olhar, eu acho que já é um início, assim, é um start. Então, naquela época da pesquisa, a gente trouxe, então, esse olhar para esse empreendedor por engajamento, assim, que foi o que a gente chamou, assim. Ele é engajado com a transformação do mundo e ele faz aquele papel dele como designer, que é conseguir contribuir para um mundo melhor. Quando a gente olha para o lado da sustentabilidade projetual, que aí entra o outro foco da pesquisa, né, que foi as 2 bases, a sustentabilidade projetual que a gente trouxe é como eu consigo, de alguma maneira, fazer com que o meu projeto seja sustentável. E até a gente brincou que era a sustentabilidade da sustentabilidade, como se fosse conseguir fazer que essa empresa, esse negócio, essa proposta de vida que a maioria deles tinham, né? Porque não era só um negócio, ele era algo além, né? Não era visto como uma empresa, não era visto como um CNPJ, ele realmente financeiramente conseguisse se manter. Até pelas questões econômicas, porque muitas vezes os produtos, a qualidade, o processo, né, toda a rede, toda a cadeia que eles escolhiam, ela tinha um diferencial, né? E muitas vezes a gente não tinha consumidores que estariam aptos a investir e a pagar por aquele valor, né? Então, eu acho que essa relação em relação ao olhar para o econômico, ela é tão importante quanto para a gente conseguir realmente ter o conceito de sustentabilidade bem claro, bem definido. Então, acho que esse é um desafio para os empreendedores, assim, que foram feitos na pesquisa, né? E aí, relendo, assim, até relembrando um pouco, a vontade de voltar e conversar com eles, né? São todos hoje os negócios, assim. Um deles eu não encontrei, né? Pesquisei, os outros todos eu acompanho um pouco, assim, mas de poder rever o estudo, né? Voltar lá e ter essa trajetória depois aí, passando, bem dizer, 2, 3 anos, de como eles conseguiram e continuam trabalhando com esse olhar, assim. Mas o perfil de empreendedor que a gente tem com o perfil de designers que estão empreendendo, ele tem uma conexão muito grande. E aí, acho que um ponto bem importante, assim, é quanto os designers, e aí eu acho que pessoas que estão aqui daqui a pouco que estudam o tema, que estão se aprofundando nisso, podem contribuir também para esses outros empreendedores, que são aqueles empreendedores que ainda precisam empreender apenas como fonte de renda, né? Como a gente consegue impactar esses negócios, como a gente consegue dar um olhar de transformação de mundo para essas pessoas, para elas não ficarem apenas com esse olhar de financeiro, né? Esse olhar econômico. E aí não é um pré-julgamento, né? Porque é questão de necessidade, né? Às vezes eu preciso colocar o pão
na mesa e eu preciso empreender para isso, né? Então, hoje no Brasil é um grande número de empreendedores que a gente tem por esse ponto, né? Então, no mínimo 26% dos empreendedores que empreendem hoje é realmente porque não tem outra fonte de renda e precisam disso para poder sobreviver, né? Unicamente para sobreviver. Então, eu acho que essa conexão do design com o empreendedorismo, ela pode também fortalecer esses negócios para um olhar a longo prazo, com foco nessa sustentabilidade projetual, né, que é a sustentabilidade do negócio, mas baseado nos 3 pilares, né, porque não adianta eu atender um pilar e não atender o outro pilar da sustentabilidade. Então, acho que esse olhar para o todo, ele é muito importante. E aí vem o papel do design nesse processo, assim, de como construir cada vez mais negócios que sim são financeiramente sustentáveis, mas que também tem muito forte esse olhar para o econômico, para o social e fazer essa correlação. E não só para quem é designer e empreendedor, né? Mas para os outros designers, né? Para os outros empreendedores, desculpa. Para aqueles empreendedores que não conseguem ter esse olhar, assim. Então, acho que fica um desafio bem, bem importante, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, né? Se falava de complexidade há algum tempo atrás, o que é esse mundo complexo que a gente está hoje, né? Com fatores externos que a gente não consegue fazer gestão. Né? E aí o meu lado gestora fala muito nisso, assim, né? Como lidar com a complexidade dos empreendedores nesse cenário que a gente vive. Então, eu acho que o papel do design nesse processo ele é muito importante e cada vez mais a conexão do design com o empreendedorismo ela tem que acontecer, né? Não pode ser olhado como conceitos separados, mas como conceitos únicos, assim. E eu acho que os meus 10 minutos foram. Tentei falar o mais rápido possível. Acho que era isso. Tá ótimo, Keila, obrigada. Os teus 10 minutos foram bem e depois a gente retoma algumas das questões que eu fui anotando aqui. Vou ativar agora o microfone da Juliana para ela falar um pouco de como essa cultura de design, sim, pode ajudar a desenvolver empreendedoras, que é um pouco da dissertação dela, e talvez a gente faça essa relação entre essa cultura de design com a cultura empreendedora, mais especificamente num tipo de empreendedora que a gente identificou que são as empreendedoras femininas. Eu acho que esse também pode ser um recorte importante para a gente trazer, assim, que outros tipos de empreendedorismo são esses que podem fomentar a inovação cultural e social. Então tá, primeiramente queria agradecer ao convite. É muito bom voltar para a Unicinos mais uma vez, né? Eu tive o bacharelado, o mestrado e agora voltando então. E também vou apresentar um pouquinho da minha pesquisa que eu desenvolvi com a Karine como orientadora, então também muito obrigada por todo esse processo, o resultado é nosso. Então, como a Karine e a Keila já introduziram, na minha pesquisa eu enxerguei muito o design estratégico como um potencializador do empreendedorismo. Então, como colocar processos e facilitações do design estratégico para o processo empreendedor. E aí, então, eu fiz esse recorte das empreendedoras femininas do âmbito da moda sustentável. Esse recorte, ele surgiu porque na época eu estava participando do ecossistema da moda sustentável, que era uma extensão do PPG, enfim, uma extensão de pesquisa. E dentro do ecossistema eu identifiquei um conjunto de muitas mulheres que empreendiam de uma forma diferente, diferente do empreendedorismo que eu entendi como um empreendedorismo tradicional. E aí foi assim que eu comecei a recortar a minha pesquisa. E aí, para entender o que elas faziam de diferente e o porquê que aquilo era diferente, eu comecei a, primeiro, caracterizar o processo empreendedor tradicional, que é aquele processo linear, com 4 fases, que tu identifica a oportunidade, depois estabelece o plano de negócios, busca recursos e faz a gestão do negócio. Então, uma coisa bem caixinhas lineares. E aí, entendendo isso, eu comecei a me aproximar dessas empreendedoras, me aproximei de 10 empreendedoras da moda sustentável e através da pesquisa eu comecei a entender quais que eram as descontinuidades dos modos delas empreenderem. E aí, como um resultado, eu entendo que elas empreendem a partir dos valores delas. Então tem um pouco do empreendedor por engajamento que a Keila apresentou, mas tem também muito de elas querem colocar no negócio delas a mudança que elas querem ver no mundo. Então não adianta eu ter um negócio que vai me sustentar, mas ele precisa fazer diferença.
E aí elas começam a fazer a gestão desse negócio, estratégias de negócio por meio dos baseados nos valores delas, valores culturais e sociais e éticos. E aí eu começo a partir desse entendimento a desenhar o processo empreendedor feminino. E esse processo, ele não é como o tradicional, que era o processo linear. Eu desenho então um processo empreendedor cíclico. Ele pressupõe 6 fases distintas, mas elas não são, embora tenham as fases, elas não são lineares, elas podem acontecer simultaneamente, ou elas podem, ele pode voltar a acontecer, por isso que eu coloco como cíclico. E o final desse empreendimento, quando essas mulheres elas empreendem, elas colocam a mudança que elas querem ver no mundo, ele pressupõe um empoderamento feminino. Então elas se realizam por meio daquele negócio. E também trazem independência e entre outras coisas. E aí, entendendo o que elas faziam de diferente, como que era esse processo empreendedor, eu comecei a entender como o design estratégico poderia potencializar. E aí eu desenvolvi uma ferramenta, um kit de ferramentas que apoia essa processualidade. E aí eu vou apresentar ele rapidamente. Ele é um toolkit. Nesse toolkit eu tenho 6 fases distintas, elas são apoiadas por diversas ferramentas do design estratégico. Então eu tenho desde ferramentas como pesquisa contextual, mapa de jornada, fases de ideação, ferramentas de apoio à prototipagem. Isso foi uma das coisas que eu também entendi muito conversando com essas mulheres. Elas não é um processo simples e linear como o da administração. Elas começam a fazer, elas testam, aí não deu certo, elas vão de novo. Então é muito relacionado ao processo de design também, de prototipagem, teste, acertos, erros. E aí então eu tenho esse processo ele é apoiado por cartas, e aí cada carta é uma ferramenta que pode apoiar diferentes fases do processo empreendedor delas. Então, e além das cartas, a gente tem vários frames, não sei se está dando para enxergar, às vezes não tá. A gente tem vários mapas e frames, inclusive para modelos de negócio mesmo. Então, um exemplo que eu tenho aqui, claro, na administração, se a gente tem um business model canvas cheio de colunas e tudo mais, nesse processo a gente tem um mapa de níveis de valor. Então, como é que é? No centro, a gente tem os valores das empreendedoras, que é a chave desse empreendedorismo feminino, e como que esses valores podem ser propagados para toda a cadeia do negócio delas. Então, aqui a gente tem o negócio, né, como esses valores vão acontecer nas estratégias de negócio, como eles vão impactar no ecossistema do negócio e como eles vão acabar impactando na sociedade, que aí esse é a chave do empreendedorismo feminino delas, que é como elas querem levar essa mudança para o mundo a partir dos valores delas. Então, a gente propaga esses valores até eles impactarem na sociedade. Não sei se eu usei 10 minutos, eu sei que eu falei muito rápido, então... Se tiverem perguntas, por favor. Terei muitas perguntas, sim, Ju. Você falou rápido, mas fez uma apresentação breve do que é o teu espaço de dissertação. Então, como tu falou rápido, eu vou fazer uma pergunta enquanto eu aguardo aqui no espaço para perguntas, as perguntas dos 25, sei lá eu quantos participantes que temos aqui no chat. Uma das coisas que chamou bastante atenção e nessa relação que a Keila trouxe, assim, de como o design pode contribuir para esses empreendedores que muitas vezes são empreendedores por necessidade, ainda mais nesses tempos que a gente tem agora, que tá todo mundo precisando se reinventar e aprender. Então, tu conseguiste mapear uma série de processos, né, de empreendedoras mulheres ao longo da tua pesquisa e conseguiu identificar, então, essas principais características de empreendedoras, né? Ou seja, elas empreendem por valores. Mas, e o modo como elas empreendem e... o que muda neste modo de empreender? Eu lembro que tem relações, por exemplo, como é que elas se relacionam com fornecedores, como é que elas se relacionam com os clientes, o que muda nessa relação, nesse modo delas em empreender, em que caracteriza esse empreendedorismo feminino? Então, uma das grandes características aqui, que eu até não tinha comentado antes, é a questão da colaboração. Então,
a colaboração ela é um valor delas, mas ela é um valor constante em todas. Então, o que acabou sendo uma caracterização deste empreendedorismo feminino. E aí, essa colaboração, ela pressupõe um entendimento do coletivo. Então, para esse tipo de empreendedorismo, não adianta eu conseguir um melhor preço com o meu fornecedor. A questão é que todos têm que ganhar e ter que ser justo para toda a cadeia. E também, além disso, tem a questão da colaboração entre empresas, entre empreendedoras. E aí também a gente entra na questão de cocriação. Que, enfim, existe a troca. E isso também tem a ver um pouco com as características femininas. As mulheres, elas têm muito de conversar, de trocar, de se ajudar, enfim. E aí, isso acaba entrando nesse tipo de empreendedorismo. Não sei se eu tenho que ficar ativando e desativando aqui o meu microfone, mas talvez seja um momento onde nós três podemos conversar entre si e aparece a tela das três juntas. Então, eu vou deixar meu microfone ligado aqui. Keila, estava comentando no teu processo a questão da sustentabilidade projetual, assim, e que cada vez mais é necessário a gente pensar como criar um negócio que seja realmente que se mantenha, né? E que se mantenha no longo prazo a partir das características. Uma das coisas que a gente vai fazer, talvez uma relação, é nesse modo de empreender, mesmo que por necessidade. Ou seja, eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso compreender o que está no meu entorno e como eu posso operar esse entorno para ganhar dinheiro. O que tu imaginas, né, que o design possa oferecer dentro das suas metodologias, dentro dos seus processos, para esses designers e empreendedores, né? Ou para esses empreendedores que não são designers, mas que passarão a empreender a partir dessa lente do design? A primeira resposta é as ferramentas que a Júlia fez, né? Construiu junto, então já começa por aí, né? Acho que tem um kit de ferramentas aí para poder auxiliar. O olhar na solução do problema, né? E não só na solução, mas na discussão do problema. Acho que esse é um ponto bem importante que o design traz, assim, que é o navegar dentro do problema, né, de trabalhar com problemas complexos, que eu acho que o empreendedor hoje ele precisa muito, e se a gente tivesse esse olhar mais forte nesse sentido, muitas empresas não estariam tendo um tempo tão pequeno, né, que aí vem a sustentabilidade projetual, né, quanto tempo eu consigo ficar com aquele negócio aí aberto e quantos negócios fecham nesse período. E aí, nesse período de pandemia, a gente fala ainda mais, né? Quantos negócios estão fechando. A gente não sabe exatamente, pesquisas, não fui atrás de pesquisas para isso, mas será que eu estava trabalhando com o problema certo? Será que eu consegui fazer essa discussão do problema? Eu acho que um olhar também mais imaginativo, mais criativo, eu acho que o design também contribui, né, para esses empreendedores. Mas acho que um outro ponto também, assim, bem forte é essa questão que a Júlia trouxe também no estudo dela, que ficou muito forte, é o olhar para a sustentabilidade, né? Não um olhar econômico. Eu acho que o design traz muito isso, né? Eu não posso projetar para insustentabilidade, né? Eu tenho que projetar para a sustentabilidade. E a sustentabilidade, elas têm os 3 pilares muito, muito forte. Então, acho que são vários olhares, assim, acho que a palavra é bem isso, assim, com quais as lentes que eu estou olhando para empreender. Então, quando eu fico muito focado, e aí eu falo isso por experiência profissional, assim, dentro do Senac, a gente atendia muitas pessoas que iam lá para fazer uma capacitação para empreender, porque queriam sair de uma fábrica de calçado, queriam abrir um negócio para poder ter uma fonte de renda melhor, né? Então, assim, eles buscavam essa competência técnica do negócio. E até que ponto eu consigo desenvolver as outras habilidades para conseguir fazer um empreendedorismo de sucesso e com essa sustentabilidade projetual, trabalhando com a colaboração, trabalhando através de redes, tendo esse impacto para a sociedade, né? E para essa transformação do mundo. Mas tudo que a Júlia trouxe, assim, veio muito à lembrança, né? Essa questão do design empreendedor com os princípios dele muito forte, né? Acho que isso é uma coisa muito importante, assim, o não olhar para um CNPJ, né? O CNPJ e o CPF
no microempreendedor ele já se confunde, né? As pessoas não conseguem separar negócio de pessoa física. Mas dentro do design empreendedor, os princípios dele como ser humano está muito vinculado ao negócio. O negócio, ele é amor, ele é a minha causa que eu defendo na vida. E eu vou contaminar, né, no sentido positivo, as outras pessoas através do meu negócio. Eu acho que isso é um diferencial do design que ele poderia, com certeza, contribuir muito para quem é só empreendedor. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, Karine. Não, mas... Respondeu bem nessa... Era um pouco nessa direção que eu imaginava que era o teu caminho de resposta, porque eu li a tua dissertação, enfim, então tentei resgatar algumas dessas questões, então respondeste muito bem. E principalmente, e um pouco dessa bagagem e dessa cultura de design quando coloca um produto, um sistema no mundo, ele tem dentro desse sistema um pouco de si, um pouco desses valores, um pouco das características. Aí o Manzini vai falar que é a sua proposta, é o seu modo de colocar no mundo aquilo que se deseja para esse mundo. E a gente pode ver lá o Vergante no processo de inovação dirigida pelo design, o quanto se captam esses sinais, né, do que está acontecendo no mundo e a partir, enfim, de um discurso projetual vigente é que se lança, enfim, um produto dentro de uma empresa ou dentro de uma firma ou o que quer que seja. Então, essa habilidade de não apenas captar esses sinais de mudança dentro de um contexto e não é uma compreensão de quais são as oportunidades de negócio, mas quais são os espaços de abertura para que a gente consiga propor a mudança e sustentar essa mudança. A mudança pode ser por meio de um produto, pode ser por meio de um sistema, enfim, por meio de uma organização. Então, essas competências projetuais, né, essas habilidades de um designer, de captar esses sinais, de interpretar esses sinais, de propor um sentido, né, para essas soluções e configurar esses sentidos num pequeno negócio, eu acho, ou um micro negócio, médio negócio, enfim, é um caminho que a gente pode ver nessa direção. E aí um pouco do que a Juliana traz nesse processo de empreendedoras mulheres, todas essas empreendedoras mulheres da moda sustentável tinham uma característica de cultura de projeto, assim, não necessariamente eram formadas enquanto designers, mas elas vinham dentro desse que o Vergante chama, então, de discurso projetual, né? Dentro desse discurso de design. Então, a gente está falando de mulheres que empreenderam no setor da moda a partir desse tipo de discurso. E quando se falava dessa ruptura de valores, que é um pouco isso, ou desse empreendedor que quer sair da indústria calçadista para ganhar um pouco melhor, né? Essas empreendedoras, elas queriam sair do modelo vigente, do modelo dominante, de um modelo muitas vezes opressor e que em alguns dos casos não permitiam que elas conciliassem de um modo desejável o maternar com o trabalhar, vamos colocar assim. E aí talvez, Ju, eu queria que tu falasse um pouco mais dessa relação e daquele conceito que a gente chegou de genitoras do negócio, ou nessa relação entre o que significa o maternar, né? E aí maternar o seu filho e essa relação com o negócio, que eu acho que é uma característica bem interessante que a tua dissertação traz. Sim, então esse conceito de maternar que a gente chegou é maternar no sentido de cuidado, de tu cuidar daquele negócio como se fosse teu filho, enfim, mas tu dá toda a manutenção e cuidado absoluto para que aquilo cresça e tu vá mantendo ele. Então a gente fez essa relação do negócio com o filho, com o maternar, porque para elas, para esse tipo de para essas empreendedoras com quem eu falei, o negócio ele era muito delas. Elas criaram aquilo a partir dos valores delas para ser a mudança que elas queriam ver no mundo. Então tinha toda uma relação que era muito além de vou fazer uma empresa para me sustentar porque eu preciso. Era às vezes até o contrário. Às vezes elas tinham outros trabalhos, ou elas tinham, mas não, eu quero fazer isso aqui, eu quero
essa é a mudança que eu quero ver no mundo e eu acredito que nesse negócio eu vou conseguir fazer. Então, elas, às vezes, enfrentavam muitos desafios, em quase todos os casos, na verdade, mas porque elas acreditavam naquele negócio, naquele fim que elas estavam propondo. E aí, então, partindo desse conceito de maternária, da genitora do negócio, as minhas fases desse processo que eu havia comentado antes, elas são também baseadas em alguns conceitos relacionados à maternidade. Por exemplo, eu tenho a primeira fase do processo, ela pressupõe a mulher que se conhece, né? Então a mulher, e a minha segunda fase é a fase embrionária do negócio. Aí eu tenho a fase que é o embrião, até chegar na fase genitora do negócio. Então eu fui correlacionando esses temas para falar do processo empreendedor feminino. Aqui tem uma pergunta do Samuel, que é mais um comentário do que uma pergunta, pensando bem. Ele diz que é muito interessante o toolkit da Juliana e ele está pesquisando sobre gestão do design e acredito que se encaixa no modo de organizar e planejar melhor as ideias. Ele gostaria de saber quais foram as referências que tu teve para desenvolver o kit. Eu tive várias referências bibliográficas de design, Manzini. Esse aqui, por exemplo, que eu tinha falado, a referência é o mapa, a constelação de valores da Olden, por exemplo. E aí, para colocar em prática mesmo o projeto, além de todos os autores de design estratégico que eu tive no bacharelado, no mestrado, para fazer ferramentas, eu olhei um pouco para kits de ferramentas da IDEO, que também trabalham com design mais por engajamento, sustentabilidade, e aí eu achei que elas faziam sentido. Então eu pesquisei um pouco essas ferramentas que já existiam. Não sei se alguém ainda tem perguntas, eu vou, enquanto não tem perguntas aqui aqui no bate-papo, no grupo, eu vou fazer uma outra pergunta para Keila. Keila, nesse processo do design, do designer e empreendedor, tu estava comentando ali no início que tu estava acompanhando alguns desses designers que tu tinha pesquisado, que dava vontade, enfim, de resgatar. O que tu percebia, né, nas características desses projetos ou dessas organizações que eles empreendem? Todos eles, tu falou que tinham relação com sustentabilidade, mas eles estavam relacionados a produtos, a sistemas, a serviços, em setores diferentes. Tem alguma coisa que caracteriza? Não lembro se o teu estudo tinham só pessoas aqui de Porto Alegre ou tinham pessoas de fora, eu posso ter me confundido agora com a da Thaís. Então eu queria que tu falasse um pouco mais sobre esses designers e empreendedores que tu pesquisou no teu processo. Eles são todos de Porto Alegre, né? Então, eu comecei identificando eles através das feiras de design. Então, eu visitei algumas feiras para identificar alguns. Então, a maioria foi focado em produto, realmente produto, assim. Mas questão do ramo da moda, um de bicicletas, outro de óculos. Foram produtos diversos, assim, mas todos eles com foco em produto, assim. A principal característica é que eles produziam aquilo que eles eram apaixonados, assim, né? Então, se eu produzo óculos é porque eu uso, eu amo óculos, eu acho que o óculos faz diferença no mundo e através deles eu posso contribuir para um mundo melhor. Então, eu vou começar a pegar produtos que são de um parceiro, a minha sobra, eu vou criar um outro produto para ela e vou levar para outro lugar. Então, essas redes vão se construindo, né? Então, outro caso que são peças de roupa, porque eu já pesei um pouco mais, eu fiz todo um processo de redução e eu percebo que as mulheres não têm roupas para utilizar que são adequadas para o seu corpo, e isso é uma causa para mim, eu quero contribuir com essas pessoas. Então, esse papel de contribuição no mundo com algo que eu sou apaixonada era muito forte, assim. Então, a paixão por aquilo e o envolvimento com esse produto, né, que foi o que eu acabei pesquisando, ele era muito... era o principal destaque, assim, que eu poderia dar. Então, todos eles tinham essa relação, assim, e aí a construção era
a segunda através de redes, né, de contatos, da colaboração, desse desenvolvimento, assim. Mas paixão é muito forte, assim. E princípios, né, que eu acho que o que a Júlia trouxe também estava bem correlacionado também. Quando a gente estava falando, então, tipo, desse empreendedorismo que a gente estava pesquisando aqui no programa, mais especificamente, eu orientei a dissertação da Juliana, a gente estava falando num empreendedorismo que rompesse, né, com um sistema vigente, que propusesse alguns tipos de descontinuidades sistêmicas, e a gente tinha percebido na época que o empreendedorismo feminino poderia ser uma ruptura nesse sistema vigente. E a gente começou a procurar indícios, né, desse empreendedorismo que rompia com esse sistema dominante, analisando empreendedoras muito icônicas, né, no ramo da moda. E a partir dessas empreendedoras icônicas, a gente começou a caracterizar um pouquinho sobre o que é esse empreendedorismo feminino e que tipo de rupturas com o sistema dominante eles estão fazendo. Então, Juliana, tu podia falar um pouquinho mais sobre o que caracteriza esse empreendedorismo feminino a partir daquelas empreendedoras icônicas que identificamos? Sim, então acho que é importante mencionar antes que um dos nossos resultados iniciais foi que o empreendedorismo, na verdade, ele é muito conectado a características da personalidade do indivíduo. Só que quando fomos a fundo para entender quais características nós entendemos que essas características que vão caracterizar o empreendedorismo tradicional, elas são muito mais conectadas à personalidade masculina. E aí isso já foi um indício. Então talvez aqui tenha um caminho. E aí sim eu fui tentar olhar para outras empreendedoras icônicas e que fizeram diferente, e aí eu utilizei como objeto de pesquisa a Coco Chanel e a Stella McCartney. A Coco Chanel, ela vivia numa época em que a mulher não trabalhava, para começar, e aí ela resolveu trabalhar, empreender e fazer as coisas do jeito dela. E aí a gente começa a ver que ela inova, ela rompe com primeiro que ela rompe nisso, ela tem um negócio dela, e aí até o termo genitora do negócio, ele começou a surgir aí, que a Chanel era uma que ela tinha o negócio como um filho, e toda a vida dela foi voltada para aquele negócio. Ela começa a romper com os padrões da sociedade daquela época, por exemplo, existia a moda, existiam as tendências, e ela resolveu implementar a calça, e só homens usavam calça na época. Então, a partir de uma intuição dela, e ela fazia isso porque ela usava calças. Então, ela se conhecia, ela sabia o que era o conforto para ela, sabia o que era bem-estar para ela, e ela resolveu levar isso para o mundo, para as outras mulheres. E aí ela começa a empoderar mulheres a partir do que para ela fazia sentido. Então, tem essa coisa do autoconhecimento colocado como uma característica, tem a intuição também, então, de acreditar naquilo e fazer, acreditar que vai dar certo. Além disso, de características que rompem com os padrões, acho que são muito essas que são relacionadas à personalidade feminina. Não sei se eu te respondi na questão de romper com padrões da sociedade. Era um pouco mais daquela característica do empreendedor competitivo, enfim, que era o padrão então as características masculinas, né? Que é o herói, que são arquétipos do herói, né? O empreendedor competitivo, com coragem, que quer se colocar no topo e à frente, quer vencer e não importa o resto. Nesse empreendedorismo, não. Ele pressupõe uma sensibilidade, uma intuição, uma troca, uma colaboração que são diferentes do padrão dominante do que a gente automaticamente vai relacionar ao empreendedorismo. Eu sei que a gente tem mais 10 minutos antes de fechar essa fala por conta do tempo do YouTube. Então,
Eu tenho um comentário do Antônio Quintas aqui, que talvez ele possa desmembrar um pouco mais a relação entre design e criativo, ou entre design e criatividade. Eu não sei se vocês querem explorar um pouco mais essa relação entre o design e o criativo, se vocês entenderam nessa dimensão. Enquanto isso, também eu não sei se a Keila quer fazer alguma pergunta para a Juliana, se a Juliana quer fazer alguma pergunta para a Keila. Vamos fazer um diálogo entre mais pesquisas e mais pessoas. Eu vou cobrar da Unicino só para acessar a pesquisa da Júlia o quanto antes, tá? Vou mandar um e-mail pedindo que eu quero ter acesso à pesquisa dela, então, já que não está disponível ainda para a gente poder divulgar, vou pedir lá na Unicino. Em breve estará disponível e a gente vai fazer um grupo para começar a testar e acompanhar o kit, enfim, envolver mais empreendedoras dentro desse processo. Pode falar. Perguntas eu não tenho, assim, eu só eu achei bem interessante, porque eu acho que tem uma correlação muito forte, né, e se for parar para pensar, não é uma pesquisa quant, né, a minha foi uma pesquisa quali, mas ela tem questão de predominância feminina, né, então só um dos negócios era masculino, e no mesmo tinha muito olhar feminino também, porque a esposa do empreendedor acompanhava, né, então acho que esse olhar feminino também, ele tá presente na pesquisa, assim. Sobre a questão do criativo, assim, eu não sei se posso fazer um processo de uma pequena correlação, não sei qual foi a busca, assim, mas eu acho que o design, ele tem quase como sinônimo esse olhar criativo, né, esse olhar diferente, e eu acho que isso dentro dos processos ali, são processos criativos que formaram os produtos que eu pesquisei, assim, né, então todos eles eram produtos que de alguma maneira, eles tinham uma proposta de inovação, né, então esse olhar do empreendedor para o mundo baseado naquilo que eu amo, no que eu sou apaixonado, mas que eu consigo colocar uma característica que ele se torna também um produto inovador para a sociedade, assim. Então eles não eram produtos simples, eles eram produtos que impactavam, mas ao mesmo tempo tinha um processo criativo no desenvolvimento deles e na concepção, assim. Então eu acho que essa correlação ela é bem direta, eu não sei qual é a pergunta que o Antônio fez, assim, mas se você respondeu, Keila, assim, eu acho que o design e a criatividade, que a maneira como a gente olha o mundo, ela é mais criativa, né? Ela foca por isso, né? E infelizmente, até quando a gente fala em criatividade, aí vem pelo meu ar da educação, né? A gente acaba perdendo muito, porque todos somos criativos, né? Nós somos punidos e aí ao longo do nosso processo, da nossa trajetória, a gente vai perdendo um pouquinho desse olhar criativo. Mas sim, eu acho que o design consegue ressuscitar esse olhar dentro das pessoas através dos seus processos, assim. Mas não quero também. Não sei se... Aí a Karine pode me corrigir se eu falei alguma coisa que não estava tão correta, assim, mas esse é um pouquinho do meu olhar que eu tenho em relação a isso. Assim. Ju, tu quer fazer alguma pergunta? Na verdade, só... Não uma pergunta, mas... Comentário. É um comentário. Porque tu ainda não viu a minha dissertação, porque ela não tá lá, mas eu vi a tua enquanto estava fazendo a minha. Sim, inclusive você é uma referência que tá lá. Porque eu li a tua dissertação para entender, porque na minha opinião, esse empreendedorismo que eu pesquiso, ele está muito conectado com o empreendedorismo que tu pesquisou, o empreendedorismo por engajamento. E eu me lembro até que essa foi uma conversa que eu tive com a Karine para entender, mas qual que é a diferença aqui, né? E porque sim, eles se complementam, mas e aí a maior diferença que eu encontrei, te adiantando já o que tu vai encontrar lá, é que no meu caso tem toda essa questão dos valores femininos e das características da personalidade feminina, além do engajamento. Então é um complemento para esse recorte empreendedor. Então talvez essa relação que a gente consegue estabelecer aqui no recorte, que elas estavam estudando de um design empreendedor, né? Aqui em Porto Alegre, a Ju olhou para o design empreendedor feminino. Então, elas já continham várias daquelas características de um design empreendedor que
era engajado, que colocava a mudança que queria ver no mundo, mas tinha um conjunto de valores específicos relacionados a esse empreendedorismo feminino, que estavam ligados às características das mulheres, mais especificamente, ou não necessariamente mulheres do gênero, né, mulher enquanto um espaço de gênero, mas características femininas que poderiam estar presentes em diferentes pessoas, em diferentes, né, a gente falou assim, uma pessoa trans, um homem, uma mulher, independente, né, da sua relação com um gênero, pode desenvolver essas características de empreender a partir desses valores do feminino, né? Não sei se quer falar um pouco mais sobre isso, Ju, para a gente fechar nos 5 minutos, e nos 5 minutos até a gravação, e aí depois a gente até pode abrir um pouco mais para perguntas. Porque quando ela começa a pensar em como criar o negócio, ela busca, por exemplo, o autoconhecimento e atividades ligadas ao talento, né, sensível dessa pessoa para começar a empreender, que foi um pouco desse recorte que a gente conseguiu fazer com as características do feminino, independente de ser uma mulher ou não. Por isso que a gente fala de empreendedorismo feminino. Sim, acho que também foi outra coisa que a gente levantou na época, qualquer pessoa, independente do seu gênero, enfim, é uma forma de empreender, na verdade, é uma lente, como tu também já havia comentado. Se um homem ou uma pessoa trans, enfim, quiser, é um modo de fazer, e sim, pode ser feito. Talvez para as mulheres, enfim, mas talvez seja mais simples, porque já está mais intrínseco, mas é possível para todo mundo. É um querer fazer diferente e romper com o modo tradicional de empreender. Para mim, essa é a grande chave. Enfim, eu vou começar a fazer os encerramentos, porque faltam 3 minutos, talvez, para cortar a ligação, e aí depois eu coloco aqui mais espaços para perguntas, se mais pessoas quiserem perguntar coisas para vocês. Então, primeiro, Keila e Juliana, eu queria agradecer imensamente esse tempo que vocês disponibilizaram de estar aqui, conversando sobre essas pesquisas, que a gente possa estimular novos empreendedores a empreender a partir de outras bases, a partir de bases mais sustentáveis, né? Eu acho que esse é um valor bem importante que perpassa ambos os processos, né, de projeto aqui que a gente encontrou. Então essa relação entre design e empreendedorismo, para mim, ela está relacionando com o processo projetual, criativo, capaz de criar um tipo de dispositivo sociotécnico, que é uma organização, um pequeno empreendimento que seja realmente capaz de gerar transformações nesse mundo. E no mundo hoje que a gente percebe o quanto ele realmente precisa de transformações, né? Então, se a gente, enquanto cultura de design, de pesquisa, continuar desenvolvendo, né, processualidades, métodos, ferramentas e conhecimento para auxiliar essas pessoas a fazer a diferença nesse mundo, melhor, né? Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui conversando. Nos sigam nas redes sociais, a gente tem perfil no Instagram, a gente tem perfil no YouTube, a gente tem perfil no LinkedIn. A gente divulga sempre os conteúdos que a gente está produzindo em todos esses espaços. Continuaremos com webinars a cada 15 dias ou uma vez por mês, com temas que são importantes para a pesquisa aqui do nosso programa. O nosso próximo tema vai abordar design e emoção. Fiquem ligados nas redes mais uma vez. E era isso, muito obrigada a todos, muito obrigada pela presença, muito obrigada por estarem aqui até agora. Eu vou, encerrar assim, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, temos 1 minuto. Vou agradecer, então, obrigada pelo convite, e acho que se pudesse falar uma coisa assim, pesquisar sobre designers e empreendedores é lindo.
sabe? É um processo lindo, porque a gente vê uma transformação e não é uma transformação individual, né? Ela se multiplica, ela se amplia, porque o impacto vai nos fornecedores, o impacto vai na comunidade, o impacto vai no usuário, então tu impacta muito mais pessoas, né? Então eu acho que isso é uma causa, né, que eu acho que tem que ser defendida, porque sim, eu posso viver disso, pode ser economicamente viável, e ao mesmo tempo eu posso fazer uma transformação no mundo muito maior do que eu faria eu como indivíduo, né, através de um negócio, de uma empresa. Então, são empresas de impacto, né, um baita de impacto positivo.